A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, e bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Neste sábado falaremos de uma que é considerada uma das chagas da humanidade, aliada ao egoísmo. Vamos hoje falar do orgulho. A doutrina espírita, ou espiritismo, continua a desempenhar firme e resoluta o papel de alertar as criaturas sobre os perigos e as armadilhas do caminho evolutivo em relação às questões que nos afastam da felicidade plena. Neste sentido, nada mais, prejudicial para a paz do indivíduo do que a imprudência de alojar no seu íntimo o vírus do orgulho. A história humana, aliás, está cheia de infelizes registros onde ele, orgulho, imperou função devastadora à harmonia geral. Por essa razão, vale a pena questionar onde estão as poderosas águias romanas ou as suásticas nazis que um dia pretenderam levar os seus adeptos ao ápice do poder e da glória. Onde estão? Como tudo o que não carrega luz no seu íntimo, ocuparão apenas e tão somente capítulos isolados dos desenganos e estultices humanas. A propósito disto, o Espírito Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, esclarece que da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram senão pedras sobre pedras. Sob o látego da expiação e do sofrimento, os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida, e enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores, gemem sobre as ruínas do Coliseu de Vespasiano os ventos tristes e lamentosos da noite. Desse modo, queremos que destino não muito melhor deve ter atingido igualmente, os adeptos da supremacia da raça ariana, que, no entanto, viram a sua amada Alemanha destruída na Segunda Guerra Mundial pelos bombardeiros dos aliados. No entanto, caros amigos, devemos reconhecer que o orgulho não se limita exclusivamente às nações e aos povos. Os seus tentáculos vão muito além, levando os indivíduos a atitudes e comportamentos altamente comprometedores à sua saúde espiritual. Por outro lado, é forçoso também reconhecer que a maioria das pessoas o possui ainda em maior ou menor grau. Em outras palavras, muito poucos conseguiram eliminá-lo por completo. Seja como for, extirpá-lo é tarefa de todos os que desejam, de facto, o progresso interior, a mudança interior, a reforma íntima, habilitando-se assim para avanços mais expressivos do espírito imortal na seara do Pai. É preciso reconhecer que a espiritualidade maior tem sido extremamente generosa ao propor mudanças fundamentais no comportamento humano nesse sentido. Claramente, caros amigos, claramente identificado como o maior defeito humano e, por extensão, causa de enorme infelicidade, os mentores espirituais têm sido precisos quanto à necessidade imperiosa de o modificar para aquilo que nós conhecemos humildade. Por exemplo, Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos alerta para as quedas decorrentes da nossa própria, culpa, isto é, da nossa imprevidência, orgulho e ambição.
As suas meticulosas investigações fizeram-no concluir que, incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Vê-se assim que o indivíduo orgulhoso tem enorme dificuldade em reconhecer a sua própria deficiência moral, bem como dela se libertar. Por isso, Allan Kardec considerou que, se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Já no livro O Espírito da Verdade, Cairbar Schutel, Espírito, pondera que o melindre, filho do orgulho, propela a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. De maneira similar, Allan Kardec observa que o orgulho nos estimula a nos julgarmos ser mais do que somos, assim como a nos ver acima dos nossos irmãos por qualquer termo de comparação. Allan Kardec é absolutamente enfático quanto ao mal daí derivado ao declarar: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Mais ainda, todos os males se originam do egoísmo e do orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. Segue daí a sua pertinente recomendação: aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhes quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas é infalível: tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Portanto, cabe indagar quantos mal-entendidos, desavenças, agressões e até mesmo crimes são gerados pelo orgulho ferido. Quantos? Certamente incontáveis, que culminam em destruição de possibilidades excepcionais de evolução, bem como consequências tenebrosas para as partes envolvidas. Por isso, não vemos outro antídoto para esses potenciais arroubos da personalidade do indivíduo, a não ser a adoção de volumosas doses de bom senso, serenidade, preces e reflexão, antes que o ácido do ego machucado, magoado, irrompa de maneira intempestiva. Aprofundando ainda mais as suas considerações e análises, Allan Kardec, observa que Jesus, a quem temos por modelo perfeito de virtudes, coloca a humildade na categoria das qualidades que nos aproximam do Criador, enquanto o orgulho e os vícios nos afastam dele. De facto, não vemos no Mestre qualquer laivo dessa natureza. Apesar da sua sublime condição evolutiva, não há registro de qualquer deslize por ele cometido nesse aspecto. Ao contrário, tratou a todos indistintamente com atenção, amor e benevolência ímpares. Para Allan Kardec, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral está a tornar-se um grande obstáculo. Ao Espiritismo, à doutrina espírita, está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo apoia o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir as suas forças, a sua coragem. Coragem porque dela muito mais necessita cada um para se vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de
que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por isso, o maior obstáculo à felicidade dos homens. No entanto, caros amigos e ouvintes, o ser humano ainda insiste no orgulho da sua proeminente posição social, dos seus títulos académicos ou honoríficos, da sua beleza, da sua inteligência, da sua fé, das suas supostas qualidades e, pior de tudo, das suas opiniões e forma de se ver a vida. Nesse sentido, já repararam quantos moldam a verdade, por exemplo, à sua maneira particular de entendê-la? Não é essa, a propósito, uma clara demonstração de orgulho? Querer que todos sejam iguais a nós, como se nós fôssemos perfeitos? Diferentemente do sábio que busca ver o quadro geral antes de qualquer iniciativa, o orgulhoso vê apenas o que lhe interessa e convém. Por isso, escapa-lhe o completo entendimento dos factos, das pessoas e das suas necessidades. Caros ouvintes, a sua cegueira, a cegueira que o orgulho traz, é tamanha que não vislumbra outras possibilidades e ângulos dos acontecimentos que poderiam melhorar, que poderiam melhor nortear as suas ações. Por lhe faltar a necessária imparcialidade e equilíbrio, julga as situações movido por distorções típicas da alma profundamente doente, que ainda não tem conhecimento do mal que acalenta. Mas, chegada a hora da reparação, consoante a lei de causa e efeito, passa por experiências lancinantes, geralmente desencarnando ou partindo para o plano espiritual como um verdadeiro derrotado moral. Não bastasse isso, a futura reencarnação, se não forem necessárias mais, normalmente se dará sobre tristes aspectos para que se efetue a necessária purificação espiritual. Caros amigos e ouvintes, nada acontece por acaso. Porquê é que eu hoje sofro? Porquê é que eu hoje tenho que me humilhar diante deste colega ou daquele chefe? Provavelmente serão colheitas de orgulhos passados inerentes a nós próprios. Conforme, caros amigos, esclarece Allan Kardec, os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi egoísta ou se fez mau uso das suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos e por aí fora. O portador, caros amigos, do orgulho e do egoísmo está ainda, conforme Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, muito próximo da natureza animal, dos instintos. Portanto, é incontestável o atraso que tais espíritos renitentes incorrem ao agir dessa forma. Seguindo essa linha de pensamento, aconselha-nos Joana de Ângeles, na obra Rumos Libertadores, o seguinte: sob disfarce algum, não agasalhes o orgulho nunca, pois que ele é o inimigo mais hábil prevenido contra o teu progresso espiritual. Desse modo, caros amigos e ouvintes, aprendamos
a nos conhecer verdadeiramente. Olhemos para as nossas almas com atenção e seriedade, a fim de não destilarmos orgulho e prepotência nas nossas atitudes. Tenhamos a coragem moral de admitir, se encontrarmos tal anomalia em nós, o orgulho que adorna a nossa personalidade e trabalhar com afinco para corrigi-lo. Joana de Ângeles, acrescenta o seguinte: percata-te contra as urdiduras do orgulho, esse filho inditoso do egoísmo que dizima tantas esperanças quanto o cancro. Nem sempre se te desvelará em toda a sua purulência moral. Maquiavélico, insinua-se disfarçado de melindre e nas suas suscetibilidades infiltra-se na mente, aturdindo, dilacerando o coração, enquanto e simultaneamente verte ácido violento que expele vapores letais. Além disso, afasta as criaturas umas das outras e desarticula os mais bem programados trabalhos edificantes. Isto acontece nas instituições, nas associações de voluntariado, nos trabalhos, nas famílias. O orgulho causa tudo isso. Está em todo lugar, porque gerado no ímã do homem pelas suas imperfeições, encontra-se onde este se apresente. Então, caros amigos, vigiemos o surgimento deste cancro em nós e que tenhamos a coragem de fazermos uma autoanálise para nos tornarmos mais humildes. Não nos podemos esquecer que também o orgulho se alimenta das diatribes que arremessa e se compraz nas mágoas que infunde. Após estabelecidas as suas tenazes destruidoras, se concede momentânea liberdade às suas vítimas, no sentido de torturá-las com o acanhamento, a inquietação, a injustificável distância e a dificuldade em separar ou refazer o caminho percorrido em retorno necessário. Por fim, caros amigos e ouvintes, não deixemos que esse mal, essa verdadeira doença espiritual, atrapalhe a nossa evolução e progresso. Se os sintomas de tal enfermidade ainda permanecem em nós, trabalhemos por vencê-los para que não advenham sobre nós sofrimentos desnecessários. Se ainda houver oportunidade de desfazermos o mal praticado por causa do nosso orgulho e insensatez, é melhor nos apressarmos e fazermos as pazes com o nosso inimigo enquanto vamos a caminho, enquanto estamos aqui, ainda neste mundo físico. E assim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui, nesta temática sobre o orgulho, sobre o melindre, este aspecto que afasta muita gente, porque o orgulhoso se sente superior a todos e não gosta que ninguém o critique, mesmo que seja uma crítica construtiva, um conselho, até um conselho vê como uma crítica destrutiva. Vamos aprender a ouvir mais. Vamos ouvir, vamos aprender com os outros também. Para todas as nossas ações, teremos reações daqueles que nos envolvem socialmente. E prestemos atenção a essas mesmas reações, pois vem de encontro à forma da qual estamos a agir. Bom, para terminar, vou-vos deixar aqui com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, e que diz assim: sê uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas.
retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessita aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais, estando receptivo a novas contribuições. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui. Desejo-vos a todos uma excelente semana de trabalho, de estudo, convívio, de autoanálise. A reforma íntima é necessária, é urgente. Deixemos de julgar o outro, os outros, o exterior e comecemos a olhar mais para nós próprios. Seguindo o conselho de Santo Agostinho, que todas as noites fazia uma análise ao seu dia, aquilo que estava bom, que tinha feito de bom, aquilo que tinha feito de menos bom, para que no dia seguinte pudesse corrigir devagarinho e assim ultrapassar vícios, tendências instintivas, enfim, espiritualizar-se. Caros amigos e ouvintes, não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Somos nós que temos que começar. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Muita paz e até o próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.